Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar sequência agora ao capítulo 4, né, do nosso caderno 1 de Geografia. O que nós iremos estudar nesse capítulo? O ser humano e o espaço geográfico. Bem, em primeiro lugar, vamos pensar, nós sabemos o conceito de espaço geográfico, nós sabemos as interferências que o homem faz no espaço geográfico. Vamos adentrar agora um pouquinho nessas questões, aprofundando aqui. Vamos lá. Nesse capítulo nós iremos estudar contribuição da ecologia, recifes de corais, manguezais e biotecnologia. Nós vamos atentar aos 3 primeiros pontos. Construções da ecologia, recifes de corais e manguezais, tá bem? Nos capítulos anteriores, nós estudamos as paisagens naturais, né, encontradas na superfície terrestre, né? E no decorrer da história da humanidade, essas paisagens naturais elas foram sendo alteradas, esses biomas foram sendo degradados no decorrer da história da humanidade, né? Por vários motivos e interesses, né? Nós sabemos disso, né? E essa ação humana causa muitos problemas, né? Por exemplo, nós temos aqui a representação, né? População mundial, aqui. E nós temos aqui algumas datas, ok? Em 1806, a população mundial era de 1 bilhão. Aí vai alterando, ó, vai subindo, vai aumentando, vai passando-se o tempo, os anos aqui embaixo, e vai aumentando a proporção. Com esse aumento da população mundial, ocorrem vários problemas, né? Porque nós vamos ter os recursos naturais e nós vamos ter a ocupação humana. Dentro dessa ocupação humana, nós vamos ter o quê? A degradação do meio ambiente. Estima-se aproximadamente que em 2100, a representação aqui, temos uma população mundial de 10 bilhões. Atualmente, né, nós temos aqui, ó, um dado aqui em 2011, 7 bilhões, né? A apostila de vocês mostra 7,7 bilhões de habitantes, tá bom? E aqui a gente tem uma outra representação. O que é importante nós pararmos para pensar? Com essa população crescendo, né? Como que vai ficar, como vai ser controlado os recursos naturais do nosso planeta? Como que nós vamos proteger esses recursos naturais, tá? Então, é o que a gente vai estudar nesse capítulo. Bora lá. Vamos entender o conceito de ecologia. Ecologia pode ser traduzida como estudo da casa Terra. Por que o estudo da casa Terra? Porque é a nossa casa, né? Estuda a questão de interdependência entre os seres vivos e o meio. Então, a ecologia é um estudo, tá? Ela foi conceituada por um cientista, né? E ele formou esse estudo, né? Voltado para quê? Para a degradação do meio ambiente, os fatores climáticos, a ocupação humana. Antigamente, a ecologia era somente estudada pela biologia. Hoje, ela é estudada por todos os ramos das ciências humanas, tanto que estamos numa aula de geografia e estamos falando da ecologia. Por que essa preocupação? Né? Essa preocupação está voltada exclusivamente para que a população seja informada para que não venha a destruir o meio ambiente. Agora vamos entender o conceito de ecossistema. Ecossistema leva em consideração as relações e os padrões e o contexto em que os organismos se relacionam. Isso é importante, hein? Um sistema vivo que se relaciona entre si e com elementos não vivos. Então, o ecossistema é uma representação desses seres, tá? Esses seres vivos que se relacionam entre si. Como que eles sobrevivem, tá? Bora lá. Agora, depois de entendermos um pouquinho o que é ecologia,
é interessante a gente parar para pensar na formação, né, dos recifes de corais. E antes um pouquinho, entendemos que a gente precisa preservar. Eu sei que um recife de coral, o recife de corais, perdão, ele é maravilhoso, lindo, existem passeios turísticos para essa região, mas nós temos que saber preservá-la, certo? Por quê? Quando nós ocupamos uma área, né, quando a população vai crescendo, vai ocupando área, vai degradando áreas, desde o século XVI, no início da colonização, vem ocorrendo isso, nós vamos ter o desgaste do solo, nós vamos ter fatores que vão desencadeando e fazendo com que várias espécies entrem em extinção, certo? E com esse crescimento da população, a gente precisa focar, né, e proteger áreas. Por exemplo, os recifes de corais são áreas de proteção ambiental. Por que eles precisam desse conceito, proteção ambiental? Porque se não existir esse conceito de proteção, com certeza todo mundo vai querer entrar, vai querer mexer, vai querer tirar, vai querer construir casas ali no meio. É uma coisa de louco, tá? Então, pensando aí, voltando exclusivamente para o nosso pensamento de preservação. Agora vamos conhecer o que é o recife de coral, tá? Onde eles são encontrados. Vamos lá. Os corais são pequenos animais marinhos invertebrados. Então, eles são formados por pequenos animais marinhos invertebrados, tá? São responsáveis por formar a estrutura principal dos recifes, construindo sobre um fino esqueleto de carbonato de cálcio e alicerce de todo o ecossistema. Aqui nós temos a representação de uma imagem de um recife de coral, o terceiro maior do mundo, que se encontra na África, tá? Estão percebendo que essa área está próxima da costa, porém não está na costa, tá? Por estar próximo da costa, ele depende de fatores importantíssimos para permanecer ali. Em primeiro lugar, não pode ter interferência humana na região. A água não pode poluir. Então, se houver qualquer poluição, esses recifes são extremamente sensíveis, né? Eles não resistem à poluição. Outro fator importantíssimo é a variedade de espécies que tem nessa região. E espécies endêmicas, que só sobrevivem nessa região. Espécies únicas, tá? Tanto de peixes também, como invertebrados, que a gente já ouviu aqui, são espécies únicas. Para que ele consiga sobreviver, um recife de corais, ele precisa estar em determinada região, tá? Não é em qualquer área que nós encontramos recifes de corais. As temperaturas em média têm que variar entre 25 graus a 30 graus, tá? Então ele vai sobreviver em áreas de regiões tropicais e, em alguns casos, em regiões subtropical, tá? De climas temperados. Nós já estudamos sobre isso. Então tem toda uma condição para esses organismos sobreviverem, tá? E essa sustentabilidade, essa composição do coral, né? Essa necessidade de preservação por quê? Porque dentro dessa necessidade de preservar os recifes de corais, nós também estaremos preservando a vida. Nós vivemos em cadeia, nós necessitamos disso. Quando destruímos um recife, por exemplo, nós não estamos destruindo somente a vida marinha, nós estamos destruindo também a nossa existência, porque existem vários fatores, né? Nós já sabemos disso, que vivemos em cadeia alimentar, né? E necessitamos de um conjunto, né, para que consigamos sobreviver nesse planeta. Vamos dar sequência, que esse negócio aqui é muita hora, né? Bem, aqui nós temos, nas últimas décadas, grande parte dos recifes do mundo morreu por causa do aumento global da temperatura das águas oceânicas, provocando um grande estresse nesses organismos. Então, estão percebendo que até a mudança climática pode matar um recife.
Vamos lá. Algas unicelulares que vivem associadas aos corais os abandonaram e sua coloração tornou-se pálida, originando um evento conhecido como branqueamento dos corais. Então, foi um evento que ocorreu, né, em alguns recifes de corais, e é importante, né, somente pela mudança climática, o aumento do calor ou a baixa temperatura já ocorreu esse fenômeno. Agora vamos entender um pouquinho sobre os manguezais. Os manguezais eles estão mais próximos de nós. Quando você vai para a Baixada Santista, por exemplo, tem uma ponte que une Santos a Cubatão, e nessa ponte você consegue ver o mangue. O mangue é o berçário da vida marinha. Ele é extremamente importante para a vida marinha. Ele é um ecossistema costeiro. O que isso significa? Está na encosta. Por ser um ecossistema costeiro, está próximo do continente, está ali, ó, grudadinho com a gente, fica mais fácil da gente degradar. Isso mesmo. E vamos pensar lá no século XVI, quando os portugueses chegaram aqui para colonizar e começaram a expandir o crescimento. Por exemplo, a região ali do Porto de Santos. Aquela região do porto, dos cais ali desativados, que você pode visualizar chegando em Santos, toda aquela região ali é mangue. E ela foi totalmente destruída para a construção do porto. Quantas espécies animais e vegetais morreram por conta disso, né? Outra coisa importante, o mangue ele é conhecido como berçário da vida marinha. Por que berçário? É onde se reproduzem várias espécies, tá? Então tem vários fatores que são importantíssimos para a sobrevivência do mangue, né? Vamos olhar aqui, ó. São definidos como ecossistemas costeiros de transição entre os ambientes terrestres e marinhos, característicos de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime das marés. A água do mangue é uma água conhecida como salobra. É o encontro do mar com o rio, água doce com água salgada, por isso salobra. Estão percebendo que as raízes das plantas... eu vou trocar aqui, peraí, que não deu muito certo, não. Vou pegar o branco que fica melhor. A raiz aqui, ó, das plantas, ó, são raízes conhecidas como raízes aéreas, tá? Elas não estão dentro do solo, tá? Isso é uma representação do mangue. Com a água salobra, as folhas dessas árvores também têm essa quantidade de sal. É muito interessante. Por conta desse encontro do rio com o mar, muitas espécies elas vêm se reproduzir nessa região. Por exemplo, caranguejo, né? Algumas espécies de tubarões. Então, por isso chamado berçário da vida marinha, tá? Isso é importantíssimo. Formado nas áreas próximas ao litoral, nós já vimos isso, no encontro das águas salgadas do mar e das águas doces dos rios, são considerados um dos ecossistemas mais produtivos do planeta. Olha isso, gente. Um dos ecossistemas mais produtivos do planeta. Olha a importância do manguezal. E está tão próximo de nós, né? Possui elevada produtividade biológica. O que significa produtividade biológica? Quantidade de espécies, né? Com espécies únicas e bem adaptadas e acolhendo representantes de todos os níveis da cadeia alimentar. Olha a importância de se preservar o manguezal, né? Aqui esse mangue é da região de Pernambuco, mas, galera, dá para ver mangue, dá para visitar mangue, dá para entrar no mangue, né? Claro, tudo isso com restrições, com proteção ao meio ambiente. Tem pessoas que vivem do mangue, que vão lá catar caranguejos para vender. Que caranguejo você come? Gostoso, né? Uma delícia. É tirado do mangue. Tem uma pessoa que vai lá e coleta esses caranguejinhos para a gente comer e outras espécies também.
Então, é importante a gente parar, pensar. Trabalhamos os biomas, conhecemos os climas tropicais e subtropicais, conhecemos a importância dessa vegetação, agora vamos conhecer a importância desses outros ecossistemas. Beleza? Essa foi mais uma aula de geo aí. Um beijão para todos vocês, bons estudos!